Virando a página, nós vamos falar de saúde. O movimento Novembro Azul teve origem em 2003 na Austrália com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem os homens. Dentre elas, há uma grande ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Hoje, vamos falar sobre isso. Eu tenho o prazer de receber no estúdio o médico urologista, o Dr. Gabriel Eluani. Boa tarde, Eluani. Boa tarde, seja bem-vindo, querido. Como é que está? Boa tarde. Tudo bem? Prazer com vocês. Vamos lá. Acertei o sobrenome? Acertou. Na primeira não, né? Mas, doutor, é muito importante a sua vinda aqui, né? Quando se fala em população masculina, em saúde da população masculina, quais são os cuidados? Então, a gente vem vendo que nos últimos anos vem se tornando um pouco mais forte essa questão dos cuidados masculinos, né? Antigamente se deixava isso um pouco de lado, por isso que hoje a população masculina tem uma previsão de vida em torno de 7 anos a menos que as mulheres, né? Sim. E a gente está tentando retomar isso, né? E aí vem esse motivo aí do Novembro Azul para tentar chamar de volta todo ano para os homens sempre se cuidar. Sim, eu até ia te perguntar se era mito ou verdade que os homens procuram menos a prevenção através de exames, né? Ainda é uma realidade? Com certeza, em torno de 40% da população masculina procura o médico antes de ter algum problema. A grande maioria ainda espera começar com algum problema, começar a ficar preocupado ou até aparecer algum sintoma para vir atrás. E tu sabes, eu estava pensando isso agora, é cultural um pouco, né, doutor? Porque assim, a menina, né, desde ali quando ela tem a sua primeira menstruação, começa a nascer o seio, começa a se desenvolver, já vai indo num ginecologista, esse ginecologista acaba sendo uma espécie de clínico geral, porque vai, né, ajudando em alguns exames interessantes para a saúde, e o menino não, né? O menino acaba o pediatra... Exatamente. Normalmente os adolescentes masculinos não têm uma conversa tão aberta com os pais desde cedo. E já vai se criando um propósito de que tem que ficar escondido até aparecer um problema. Então, às vezes, aumentando a conversa aí dos pais, já começa a se cuidar mais cedo. A gente pode mudar essa realidade, mas vamos lá. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, né? A causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve, então, essas neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido a câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do INCA, né? Vamos lá, o que é a próstata, quais os sintomas, por que precisamos falar sobre isso? Então, a próstata é um conglomerado de glândulas que fica logo abaixo da bexiga, que ela vai servir para produzir o líquido que vai levar os espermatozoides. Tá. Então, a maior parte foi feita pela próstata, né? O problema do câncer de próstata é uma doença que normalmente não dá sintomas, né? Ela é silenciosa. Exatamente, uma doença totalmente silenciosa que a gente consegue, com diagnóstico precoce, dar uma vida longa para o paciente. Né? Então, às vezes... Sim, às vezes pode às vezes, esperando aparecer o sintoma, já é muito tarde. Pois e às vezes não consegue tratar, né? Como ela é silenciosa, né? Mas assim, vamos lá. O que deve ser feito? Então, a gente sempre bate aqui, né? Agora há pouco no BG o doutor também estava falando sobre isso, né? Mas o que deve ser feito, a partir de que idade? Tem que analisar, né, o mapa genético, se tem caso na família. Isso, exatamente. Então, o fator de risco principal por câncer de próstata vai ter algum parente, né, de primeiro grau até segundo grau que tenha tido câncer de próstata, né? Então, se o paciente tem um pai, um irmão, às vezes até um avô, 2 avós que tenha tido câncer de próstata, esse é um fator de risco alto. Já começa por aí, nesse mapa genético. Pacientes com fator de risco, a gente normalmente recomenda começar a avaliação com PSA e toque retal anual a partir dos 40 anos. 40. Isso. Nos pacientes que não têm esse fator de risco, a gente já deixa um pouquinho mais para frente, porque a chance de aparecer é um pouco menor, mas aí seria a partir dos 50 anos também. Sim. Com PSA e toque retal. Bom, mas além disso, existem outros fatores de risco, doutor? Tem outros fatores de risco, sim. A primeira coisa, a gente está vendo um grande crescimento de aumento de câncer de próstata em pacientes obesos, né? Isso aumenta bastante. Não realização de atividade física, alterações na dieta, consumo de muito alimento processado também ajuda bastante a desenvolver esse câncer. Que é mais ou menos o que todos os médicos falam aqui quando falam em fatores de risco para a doença, todos elencam, né? A gente tem que ter bons hábitos, né? Exatamente, né? Que às vezes tomar um remédio, um comprimido é fácil, né? A pessoa se cuidar, Sim. fazer uma dieta saudável, atividade física. Mas daí eu estava lendo esses dias uma pessoa falando, né? E eu achei bem legal. Tudo é difícil. É difícil você ter uma vida com bons hábitos no sentido de que, não vou poder fazer aquilo, não vou poder descansar, não posso beber aquilo, não posso... Mas também é difícil depois você ter que tratar.
a dificuldade você que escolhe. Qual a dificuldade que você quer? Eu prefiro buscar qualidade de vida. Aí as pessoas vão escolher. Eu achei bem legal isso. Agora vamos falar de toque retal, por favor, né? Porque assim, as pessoas ainda têm muito preconceito, homens principalmente, né? Quando se fala, tem memes, brincadeiras, mas tem que acabar com isso, né, doutor? Com certeza. O que a gente sempre fala é o quê? O exame, quando é feito do médico com o paciente, né? A sala é fechada por um motivo. Sim. Vai ficar só ali o que acontece, né? Tem muito esse preconceito e isso às vezes vai deixar de tu diagnosticar uma doença mais cedo. Vai retardar né? ali o diagnóstico. Exatamente. Né? O toque retal é um exame que não dói, né? Dura em torno aí de 10 a 30 segundos, se o paciente colaborar, né? Fez ali o exame, já ajudou a diagnosticar ou já mostrou que o paciente pode continuar tranquilo mais um ano. Vai salvar vidas, gente. Então, besteira, né? Eu acho que muitas pessoas deixam de ir, de fazer justamente por isso, né, doutor? Isso, exatamente. Tem muito preconceito envolvido ainda, né? Muita brincadeirinha, muita piada. E normalmente o pessoal que faz as piadas são os que já foram consultar, né? Então, eu tô rindo porque realmente viu? Eles fazem para pegar no pé dos outros, mas a gente também tem que mudar com isso. Tem que mudar. A brincadeira pode até existir se quiser, né? Mas a mulher também, né? A mulher desde cedo tá fazendo ali preventivo, quer dizer, são áreas íntimas nossas que os médicos precisam investigar, pessoal, né? Então nada disso é uma investigação. Agora você vai deixar de ter uma vida por conta disso? Não, eu tô falando bem brabo hoje, que pra, né? Vamos lá, você falou ali dos bons hábitos, enfim, mas assim, a prevenção e o tratamento, gostaria que você destacasse isso. Certo, então o mais importante é fazer o rastreio precoce, né? Porque a prevenção em si, que seria a prevenção primária com medicação, essas coisas, seria mais os hábitos de vida saudáveis, né? A prevenção secundária, que seria com rastreamento cedo, que é como a gente comentou com o PSA e o exame de toque. E o tratamento hoje em dia está cada vez mais evoluído em relação à cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica, né? Até às vezes radioterapia, e tudo isso cada vez evoluindo mais para o paciente ter uma vida muito saudável. A chance de cura se detectada no começo Quando cedo é mais de 90%. Sim, como o câncer de mama, né? Exatamente. Mas, gente, eu acho que foi muito bom o doutor Gabriel Eluani está aqui conosco, urologista, né? Para falar não só da próstata, que ele detalhou aqui, mas também falar para os homens buscarem prevenção, buscarem os médicos, né? Já desde cedo, saiu de pediatra, continua no outro médico. Sim, com certeza. Convido todos vocês a procurar o seu urologista, o seu médico, né? Para fazer esse acompanhamento e não esperar o problema. O urologista pode ir adolescente já? Pode sim. Né? A urologia é uma área muito grande, né? Ela cuida tanto da parte genital masculina, né? Desde adolescente, adulto e idoso, mas também cuida de toda a parte da via urinária, tanto de homem quanto mulher. Então, doenças dos rins, de bexiga, perda urinária, tudo isso também é com o urologista. Que legal, interessante. Doutor Gabriel Eluani, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco e volte sempre, tá bom? É um prazer. Valeu. Falamos de Novembro Azul, saúde dos homens.